Master Hits. Músicas e entrevistas. Vagnão Master Hits, Espaço Leste, noite de muito rock and roll. É um prazer quando a gente pode encontrar os nossos ídolos, a galera do que gosta do rock anos 80. Tenho o privilégio de bater um papo aqui, ó. Ator, jornalista, músico, cantor, compositor, entre outras. Sir Paulo Ricardo, seja bem-vindo ao canal Master Hits. Uma honra estar aqui e engraçado você me apresentar como ator também, porque eu, na verdade, só fiz um trabalho de grande repercussão em 2003, 20 anos atrás, que foi uma participação na novela Esperança da Globo e que vai ser reprisada agora. Então, a partir de segunda-feira, dia 22 de maio, o Globoplay vai reprisar a novela Esperança. Eu não entro logo no começo, eles me chamaram já depois de alguns meses de novela, uma novela muito forte, que começou com o texto do Benedito Rui Barbosa, depois passou para as mãos do Valcir Carrasco, e uma novela de época que me colocou dentro desse universo e que eu amei, foi um trabalho incrível. Então, se você quer conferir esse ator aí que ele apresentou, Globoplay, a partir de segunda-feira. É isso aí, tá na história. Paulo, tudo começa ali mais ou menos final dos anos 70, pro começo dos anos 80, você foi para Londres, escrevia para Som 3, ficou uma temporada lá e veio. Quando voltou pro Brasil é que começou literalmente as bandas e o caminho. Na sua trajetória, nessa vinda de Londres, naquela época era o Tecnopop, o New Wave, o pós-punk. A sua carreira iniciou um pouquinho depois. Tem alguma herança, tem alguma influência do que você viveu lá? Totalmente. Eu acho que todos nós, dentro do que a gente faz, é fruto da nossa vivência, da nossa formação. E, de certa forma, eu tenho muito orgulho de ter vivido uma era de ouro, não só no pop rock internacional, como na música brasileira também. Nós crescemos com o melhor, né? E eu não diria nem só os anos 80, que é justamente o período onde a gente surge, emerge profissionalmente, mas eu diria que desde os anos 60 nós somos alimentados com música da melhor qualidade. Então foi uma decisão puramente musical, trabalhar em Londres como correspondente para entender melhor, num período, num mundo pré-internet, pré-MTV, como as coisas funcionavam lá na Inglaterra, naquela fábrica de bandas boas, né? E realmente lá estava acontecendo uma era de ouro. 83, entre tantas coisas bacanas, marca o Let's Dance do David Bowie, a Serious, Moonlight, e a explosão de Duran Duran, de Culture Club, do Tecnopop, que sem dúvida nenhuma foi a nossa maior influência. E eu acho que ainda hoje essa sonoridade dos anos 80 continua fazendo muito sucesso, sendo muito usada como referência. Você sabe, todo mundo sabe que, por exemplo, Blinding Lights do Weeknd é puro Take On Me do A.H.A. Então foi, sem dúvida nenhuma, uma época muito rica que marcou muito e continua marcando, né? Então é muito legal você ver que as tuas raízes, as tuas principais influências continuam relevantes, continuam interessantes. E a gente chega num momento da carreira que a gente quer buscar outras coisas, né? Eu fiz, por exemplo, um álbum com o Toquinho sobre Vinícius. A gente quer abrir um pouco o leque, mas no fundo a nossa essência é aquilo, é normalmente da onde a gente veio, que a gente era apaixonado como adolescente nos 20 e poucos anos. Sensacional. Paulo, você é compositor de um dos álbuns, o álbum mais vendido, o recorde, Rádio Pirata ao Vivo é o recorde, né? Até hoje nenhuma banda de rock vendeu mais. E foi dali, é uma base para a carreira, não tem como não, né? É uma base ali para... Olha, eu acho que a gente fez parte de uma geração muito talentosa. Estar aqui hoje com os Paralamas, por exemplo, é uma honra. A gente estava juntos, dividiu o mesmo palco em 85, em outubro de 85, no festival Atlântida Rock Sul, no Gigantinho, aonde nós, pela segunda vez, apresentávamos o espetáculo Rádio Pirata ao Vivo, dirigido pelo Ney Matogrosso, e foi lá que a música London London foi pirateada e que meses depois daria origem ao Rádio Pirata ao Vivo. Então, naturalmente, foi um período muito rico, uma sequência, né, muito interessante do álbum Revoluções de um Minuto, o show
Rádio Pirata ao Vivo, dirigido pelo Ney Matogrosso, que dá origem ao álbum Rádio Pirata ao Vivo. Então é um ciclo muito rico, muito forte, como você disse, uma vendagem absurda, recorde de público em todo lugar. E, naturalmente, são canções que eu faço com muito orgulho para o resto da vida. Paulo, hoje você está com voz, violão, rock and roll, acústico, é seu último trabalho. Como você define esse trabalho? É o que está chegando aí, é o que está... Olha, eu poderia dizer que esse é o meu acústico. Eu sempre tive muito pé atrás, justamente por vir desse background do tecnopop. Eu sempre tive muito medo, pode-se dizer, um medo de me despir da eletrônica, dos sintetizadores, e eu fiquei com um pé atrás na época, naquele boom dos anos 90, dos acústicos, né, da MTV e tal, e eu nunca fiz um acústico. Ocorre que, com a pandemia, eu comecei a tocar mais violão, tinha que estar tocando sozinho, não podia encontrar meus amigos, meus companheiros. Comecei a fazer as lives e tal, e eu comecei a ter que necessariamente encontrar roupagens criativas interessantes para aquelas canções apenas com o violão. Aquilo foi ficando um desafio tão gostoso que me colocou diante das minhas raízes realmente, não as minhas raízes dos meus 20 anos, mas as raízes do rock, as coisas que a gente ouvia, que eram, na verdade, as influências das bandas que a gente ouvia, as influências dos Stones, do Led Zeppelin, né? Antes de Chuck Berry, o blues, Robert Johnson e tudo mais. Então, eu comecei a incrementar esse trabalho com várias referências de bottleneck, de rockabilly. Veio esse filme do Elvis, eu falei, cara, tudo começou com um violão. Então esse álbum é um ato de coragem, né, de desprendimento, uma atitude de me colocar, de me despir diante daquele repertório. Todo mundo já ouve aquela produção mirabolante dos anos 80 e colocar essas canções, apenas defender essas canções apenas com o violão e com o Ícaro, que é um guitarrista genial, com muitos recursos, e o álbum acaba representando isso. Eu diria que ele é o meu acústico. Sensacional, galera. O tempo é corrido, o Paulo já está subindo no palco ali, ó. Sensacional, aproveitar. Trouxe um abraço aqui do Guilherme Canais, mandou um abração para você, legal, sabia legal. Que ele estaria aqui. Que bom, que bom. Então... Guilherme é o querido produtor, ele foi técnico de estúdio do nosso primeiro álbum, Revolução de um Minuto, em 85, e é o produtor do Voz, Violão e Rock and Roll de 2003. É isso aí. Paulo Ricardo, Master Hits, Espaço Leste. Valeu, show! Master Hits. Músicas e entrevistas.